Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre fake news, mas não é nenhuma abordagem psicológica, sociológica ou política. A gente vai trazer para a nossa realidade. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e um dos trabalhos que a gente mais faz aqui na editora é a normatização segundo os padrões da ABNT. A ABNT, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E hoje a gente vai falar sobre as normas técnicas para citação em trabalhos acadêmicos e como isso pode ser relacionado às fake news, ao nosso dia a dia. Então, para começar, trabalho acadêmico pode ser um projeto de pesquisa, um TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, e a gente vai tentar relacionar isso com o perfil de um usuário na rede social. Aí a gente está falando de Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais. No trabalho acadêmico, como ele é assinado por você, ele é de sua autoria, todas as informações que aparecerem ali são atribuídas a você. Quando você quer trazer informações de outros autores, ideias, discussões ou citar outros trabalhos, você faz isso por meio de uma citação, que é uma menção a outro autor, a outro trabalho, a outra situação de pesquisa. Essa citação ela pode ser feita de forma direta ou indireta, mas a gente não vai discutir isso agora nesse vídeo. Tem um outro que explica como fazer os dois tipos de citação. Mas basicamente você vai trazer a fala de outra pessoa para o seu texto e atribuir essa autoria a ela. Rapidamente, só para a gente relacionar com o tema das fake news, a citação indireta é aquela em que eu parafraseio o que eu li em outro lugar. Então, ao invés de dizer fulano falou, abre aspas, estamos em estado de calamidade, eu vou dizer fulano falou que estamos em estado de calamidade. Estou parafraseando o que o outro disse. Para introduzir essa fala de uma outra pessoa, a gente costuma usar artifícios como segundo pesquisadores, de acordo com o cientista tal, um estudo realizado na China e assim por diante. Acho que aí já começou a sentir o cheiro um pouco das fake news. Só que no trabalho acadêmico e também no nosso dia a dia, nas notícias que a gente compartilha, principalmente pelo WhatsApp, que elas não têm um formato muito específico, elas são um texto digitado ou um áudio que alguém simplesmente gravou, geralmente elas vêm com essa introdução. Segundo pesquisadores chineses, um estudo publicado na Itália, cientista dos Estados Unidos afirmou tal coisa. Esse tipo de expressão no trabalho acadêmico, pelas normas da BNT, não tem valor nenhum, porque a gente não pode simplesmente dizer alguma pessoa em algum lugar do mundo disse tal coisa. Um dia um fulano de tal afirmou tal coisa. A gente precisa indicar a fonte. Quem é essa pessoa que está falando? Onde ela falou isso? Quando ela falou isso? Quem é ela para falar isso? Qual é o nome dela? O que ela disse foi publicado onde? Então a gente precisa ter muito específico quem é a fonte daquela informação e qual é a veracidade dessa fonte, qual é a credibilidade dessa fonte. Então, do mesmo jeito que num trabalho acadêmico a informação que você trouxer precisa ser embasada cientificamente para ter veracidade e credibilidade, e isso para dar valor ao seu trabalho, vamos tentar pensar que no nosso perfil na rede social é a mesma coisa. Tudo aquilo que eu compartilho, tudo aquilo que eu recebo de informação, que eu repasso para outras pessoas, vai estar de alguma forma vinculado ao meu nome. Uma outra situação que acontece bastante nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e que geralmente está relacionada a fake news, é a fonte dessa informação, o fato dela ter sido passada de uma pessoa para outra. Porque vamos pensar assim, no WhatsApp você recebeu uma notícia, você passou para um grupo de 50 pessoas. Se cada pessoa naquele grupo passar para um outro grupo de 50 pessoas, a gente já tem uma propagação imensa dessa notícia e que a gente não sabe se ela é verdadeira ou não. E aí às vezes acontece da gente descobrir algum tempo depois que aquela notícia era falsa e a gente não consegue mais correr atrás de todas aquelas pessoas que receberam a informação para dizer para elas, olha, não esquece o que eu falei, é mentira, aquilo não é verdadeiro. Eu me equivoquei. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa origem da informação, com quem disse o que e de onde. Nos trabalhos acadêmicos, raras vezes
e isso não é muito bem visto, a gente pode fazer uma citação de citação, que é quando eu uso a expressão latina apode para indicar que eu li um autor dentro de um livro de outro autor. Isso é válido quando se trata de obras muito antigas ou obra que não foi publicada, ninguém tem mais acesso àquela edição, e aí tudo bem eu citar um autor por meio de outro. E aí quando a gente pensa nas fake news, principalmente no WhatsApp, quando você recebeu uma informação, pergunte para a pessoa quem te passou isso, quem está falando nesse áudio, quem escreveu esse texto. E muitas vezes a gente ouve respostas do tipo: é a prima da vizinha de uma colega de trabalho da minha irmã. Quer dizer, isso está tão longe, tão distante, que a gente não consegue mais nem recuperar a origem daquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação que a gente está repassando e que a gente está recebendo, para que isso não gere um desgaste, um estresse no nosso dia a dia e também para a gente garantir a credibilidade, a veracidade daquilo que a gente está falando. Então, para terminar esse vídeo, eu queria comentar um texto da Ruth Rocha, que é uma autora mundialmente conhecida de literatura infantil, que se chama As Coisas que a Gente Fala. Nesse texto, ela fala justamente sobre a disseminação das coisas que a gente fala. Como que as palavras vão viajando aí pelo mundo e depois a gente perde o controle sobre elas. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos ter cada vez mais prudência no compartilhamento de notícias nas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!